Olá pessoal, aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do curso de Eletricidade e Magnetismo. E hoje a gente vai introduzir o conceito de corrente elétrica e resistência elétrica. Tá legal? Bom, começando por corrente elétrica, né? Então, a corrente elétrica ela é definida como sendo a taxa de variação da carga elétrica com relação ao tempo, ou seja, a corrente I é definida como a taxa de variação da carga elétrica com relação ao tempo. Qual é a unidade da corrente elétrica então? Vai ser Coulomb por segundo, em que isso aqui é chamado de ampere, tá legal? Então, essa unidade aqui é ampere. Tá legal? Então, a corrente elétrica ela é medida em amperes. Com a corrente elétrica, eu posso definir também a resistência elétrica. Tá legal? Que nada mais é do que uma propriedade que os materiais têm de resistir à circulação de corrente elétrica, ou à passagem de corrente elétrica nos fios condutores, né? Então, a resistência ela é a relação constante entre tensão e corrente, com uma unidade então de volt por ampere, isso aqui sendo definido como ohm. Tá legal? Ou seja, quando essa relação aqui entre tensão e corrente for constante, dando a nossa resistência, a gente diz que esse material obedece à lei de Ohm. Tá legal? Ou seja, se vocês perceberem, essa relação é da forma V igual a R vezes I. Isso aqui, pessoal, isso aqui é uma reta. Tá legal? Se a gente plotar um gráfico, aqui de V com relação a I, então vamos plotar um gráfico aqui de V com relação a I, né? Aqui eu tenho V e aqui eu tenho I. Isso aqui vai dar uma reta. Em que o seu coeficiente angular dessa reta aqui, que correlaciona a tensão e a corrente, nada mais é do que a sua resistência elétrica. Tá legal? Além disso, a gente pode também definir ou dizer que a resistência elétrica de um material ela depende das características construtivas e das propriedades do material, do fio condutor, né? Ou seja, se você tem um fio condutor, aqui, em que essa área dessa seção do fio vale A, o seu comprimento vale L e possui uma resistividade elétrica ρ, você pode dizer que a sua resistência desse fio condutor vale ρL sobre A, em que esse cara aqui é a resistividade do material, dado em ohmmetro. Tá legal, pessoal?
Então, dessa aula eram essas informações que a gente tinha para mostrar, primeiramente, né? Definir a corrente elétrica e também definir a resistência elétrica. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos, espero que tenham gostado dessa aula. Caso você tenha um amigo ou dois que possa se beneficiar com esse conteúdo, compartilha. Não deixa de se inscrever no nosso canal e curtir a nossa página do Facebook. Diz pra gente o que é que você está achando dessas aulas, se elas estão ajudando você nos seus estudos. Desejo bons estudos para vocês, fiquem bem e até a nossa próxima aula.